todos, meu nome é Fabiano Jacó, eu fui coordenador das comissões de defesa do meio ambiente da Assembleia Legislativa e da Comissão de Proteção aos Animais. Nós desenvolvemos vários trabalhos ao longo de 3 anos, inclusive juntamente à SUIPA. Primeiramente, eu queria agradecer ao Dr. Reinaldo por essa oportunidade, até porque eu acho que eu me sinto no direito de agradecer em nome da SUIPA, porque eu sou suipano desde 2000, conheço bastante da realidade da SUIPA e vim a conhecer mais profundamente a realidade da SUIPA justamente na Comissão de Defesa do Meio Ambiente e particularmente na oportunidade que a Isabel comentou, que foi a oportunidade daquela absurda CPI que tentaram montar em cima da SUIPA, e nós tivemos a felicidade de dar voz à SUIPA na época, tal qual vocês fazem hoje aqui, talvez com uma outra finalidade, mas realmente dar a voz e dar um direito de defesa na época da SUIPA. Eu acho que foi bem proveitoso, que eu acho que grande parte daquela audiência pública gerou os dados necessários para que houvesse o final daquela CPI, na verdade. Então, gostaria de agradecer não só em meu nome, como em nome da própria SUIPA também, Isabel me dando a licença de fazer esse agradecimento, e dizer para vocês o seguinte: eu não sou advogado, mas eu vou fazer um pouquinho do papel do advogado diabo aqui, até para que possa lhes dotar de algum conhecimento. Em segundo lugar, dizer o seguinte: eu escutei de um amigo meu, uma certa vez, fazer alguns depoimentos aqui, eu escutei de um amigo meu, médico muito famoso, disse assim para mim: Fabiano, se algum dia você sofrer algum tipo de acidente, se algum dia você tiver necessidade de uma emergência na cidade do Rio de Janeiro, procure o Miguel Couto. Porque o Miguel Couto são médicos que atendem aquele mesmo tipo de acidente, de emergência e de urgência repetidamente, diariamente. Então eles se tornam absolutamente craques naquilo que eles fazem. Desde uma sutura até entubar alguém, ou salvar ou tirar de uma situação de um ataque cardíaco. Então as pessoas pensam assim: eu vou procurar um hospital público, um hospital particular, mas na verdade o hospital público, e ali o Miguel Couto é o melhor referencial que se tem para um atendimento de emergência e de urgência. Então posso dizer para vocês que, conhecendo como eu conheço a SUIPA e a equipe da SUIPA, não vou falar o nome de todos os seus veterinários, porque seria impossível para mim recordar e até conhecer a todos, mas particularmente o Dr. João, Dr. Paulo, Dr. Izanagi, que é um craque. Eu digo para vocês o seguinte: se eu fosse um cão, se eu fosse um gato, se eu fosse um animal não humano, eu diria, em qualquer situação de perigo, me leve para a SUIPA. Eu tenho certeza que Bom, doutor Eduardo, eu queria corrigir uma fala, corrigir não, porque corrigir é feio, mas acrescentar uma fala sua o seguinte: o senhor falou o seguinte: como é que se faria com 5.000 animais sendo soltos na rua, assim, de uma hora para outra? O problema é exponencialmente maior do que esse. É progressivamente geométrico, e eu aprendi na segunda série, no ensino que a gente teve, que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, que é o termo geral da progressão geométrica. Um casal de cães abandonados em 7 anos gera 6.700 animais abandonados na rua. Então não são 5.000 animais que vão ser abandonados na rua, é exponencialmente maior do que isso, né? A parte do advogado diabo, até para eu me tornar bem mais sucinto na minha fala, é a seguinte: me preocupa muito uma abordagem, eu compreendo a estratégia, mas me preocupa muito uma abordagem antropocêntrica ou especista, mesmo nessa questão, porque a gente tem alguns exemplos que são sofríveis, né, dessa visão. Se falou aqui sobre a Sea Shepherd, e o Luiz é meu colega, eu também sou um membro da Sea Shepherd, e o nosso presidente Paul Watson falou certa vez uma coisa que chocou as pessoas, disse assim: uma minhoca é mais importante do que um homem. E todos ficaram chocados e não entenderam por que ele explicou. Porque se todos os homens desaparecessem da face da Terra por um estalo, né, a Terra continuaria. Mas se todas as minhocas desaparecessem por um estalo, né, o ser humano não sobreviveria. Porque ela tem a sua função nessa biodiversidade da Terra, de aerar a Terra, de fazer com que as árvores cresçam e, por sua vez, o oxigênio, e por aí a gente vai adiante, e é uma discussão interminável, mas a grande verdade é essa. Então, essa visão especicista é uma visão muito complicada. Uma visão da gente começar a colocar que a SUIPA é sumamente importante por causa das zoonoses ou dos problemas animais é muito perigosa.
isso pode ser usado contra a própria suípa ou contra a proteção animal amanhã ou depois. Então isso me preocupa. Me preocupa como na questão da leishmaniose, que todos nós já sabemos que tem cura, que é tratável, mas que os governos, mais uma vez, com a dificuldade, o custo que se tem para esse tratamento, preferem exterminar os animais com leishmaniose a tratá-los verdadeiramente. Sob o ponto de vista de que não, são zoonoses, podem trazer problemas para os seres humanos, então vamos exterminar, apesar de já existir um tratamento. Okay? Então, me preocupa muito essa visão. Porque para tratar de gente, tem um monte. Para tratar de animal, só tem a suípa e nós. Somos os protetores e somos os preocupados com os animais. E que diariamente vamos com pires na mão de todos os governos, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, nos ajude, assuma a sua responsabilidade constitucional, que diz na Constituição Federal que todo animal é tutelado do Estado, e o Estado não tutela animal nenhum. Essa é a grande verdade. Então, muito me preocupa essa visão. Que ela seja usada como uma estratégia para se alcançar uma vitória, positivo, mas que essa estratégia talvez não seja tão divulgada abertamente assim, para que ela não se torne amanhã ou depois uma estratégia de destruição do nosso próprio nicho, que é o nicho da proteção, da defesa do bem-estar animal. Então me preocupa muito essa abordagem. Por último, dizer que, infelizmente, essa abordagem especicista, ela traz realmente um risco muito grande aos animais, também do seguinte: não custa aos governos que não possuem coração e muitas vezes cérebro voltar com a carrocinha, coisa que a gente conseguiu abolir aqui no estado do Rio de Janeiro com muita luta da proteção animal. Porque se acaba a suípa e se colocam os animais na rua, né, volta a carrocinha, automaticamente volta o extermínio de animais. Ah, não existe extermínio de animais no Rio de Janeiro. Existe extermínio de animais, sim. E eu sou a própria prova viva, porque eu, enquanto coordenador da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, fiscalizei o CCZ e levei ao plenário da ALERJ o caso de 8 pitbulls exterminados em uma semana por serem antissociais. Então, existe sim o extermínio de animais, existe o extermínio de animais com leishmaniose que poderiam ser tratados, existe o extermínio de animais por preguiça ou por incompetência do governo que não possui políticas públicas e poderia possuir. Então, muito me preocupa essa abordagem do ponto de vista da saúde. Então, vamos procurar sim buscar dado muita estratégia realmente para que isso não se torne depois uma desgraça, né, na questão animal, começando a se justificar tudo em cima da questão da saúde humana. Eu teria muito mais a dizer, mas eu quero respeitar o tempo dos meus outros colegas. Eu acho que a contribuição que eu precisava fazer foi dada. Peço a vocês que realmente utilizem de toda a experiência, de toda a capacidade que vocês têm para chegar no melhor denominador comum. Acho que a suípa não está pedindo para ser vista como uma caloteira, né? O que está se pedindo é realmente uma anistia que é dada a tantas outras empresas que a gente vê aí, que recebem diminuição de impostos para produzir. A suípa, como a Isabel falou, produz emprego, produz condição social, produz saúde, né? E produz o que talvez seja o principal para cada um de nós que estamos aqui, porque, como eu já disse, muita gente cuida de gente e pouca de animal, produz o amor, o carinho e produz a condição e uma chance de vida para muitos animais aí que não teriam a menor chance se não fosse a suípa. Obrigado, Isabel, de coração.